Eu vou falar um pouquinho mais alto. Boa noite a todos. Amém. Eu vos saúdo também com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É maravilhoso, né, ver esses resultados de investimento em pessoas. Sempre é muito bom e sempre traz resultados maravilhosos como esse. Obrigado pelo testemunho, pastor Jessivaldo e toda essa equipe maravilhosa. Obrigado por deixar Deus fazer isso na vida de vocês. Amém? Eu fui muito abençoado, eu creio que todos vocês também, né? Antes de continuar, eu acho que a gente vai passar um vídeo aqui, eu prometi de manhã. Você tem como soltar aquele vídeo das crianças primeiro? Esse vídeo das crianças é fruto do trabalho que a gente faz numa favela lá no Rio de Janeiro. Então, todo domingo a gente está lá com essa garotada, tem em torno de 100 crianças ali, aprendendo a palavra de Deus. Obrigado, pastor querido. E eu creio que eles nunca mais serão os mesmos, porque Jesus está entrando no coraçãozinho deles e transformando a vida deles. Depois eu vou falar mais um pouquinho, mas deixa eu passar o vídeo primeiro. Deu certo? Ah, é? Ok. Um dia, eu estava conversando com algumas pessoas, eles estavam me dizendo do que os traficantes estavam comentando. Eles inventaram uma droga chamada zirê, ou desirê, que é desejado, ou craconha, que é a mistura de crack com maconha. E um menino, amigo meu, filhos de amigos nossos, ele experimentou essa droga e ele apagou. Chamaram a mãe dele e a mãe dele chegou, ele estava praticamente morto ali, não estava morto, mas estava praticamente morto nos braços dela. E ela me telefonou: pastor, me ajuda. E eu falei: o que aconteceu? Ela falou: meu filho desmaiou, não está acordando. E depois ela me ligou de novo antes que eu chegasse e falou que ele tinha voltado em si. E eu falei: traz ele aqui. E ela trouxe. E ele chegou, eu falei: o que aconteceu com você? Chamei ele pelo nome dele. Ele falou: eu usei a droga e eu não vi mais nada. Eu só sei que de repente eu me encontrei em um outro lugar cheio de demônios e meu corpo começou a pegar fogo e eu comecei a derreter. E eu comecei a gritar pelo meu pai, e quando eu abri os olhos, eu estava nos braços do meu pai e da minha mãe. Eu falei: você quer mudar de vida? Ele falou: quero. Eu falei: então eu vou te mandar para uma casa de recuperação. Quer ir? Ele falou: quero. Então nós levamos ele para uma casa de recuperação em Piabetá, perto de Magé. E os pais dele levaram ele. Os pais dele saíram da cidade. É uma casa de recuperação ligada à nossa igreja, recuperação de drogados, diferente da Missão Vida, que trabalha com pessoas em situação de rua. Lá, pessoas viciadas em drogas. E aí, quando os pais saíram do perímetro daquele centro de recuperação, ele começou a quebrar tudo. Teve uma crise de abstinência, arrebentou a porta de um carro, e aí tentaram segurar ele, ele escapou e fugiu para a floresta. E aí telefonaram para os pais, e os pais voltaram e entraram na floresta até que encontraram ele, trouxeram de volta para Niterói, porque ele não tinha como ficar lá naquela casa de recuperação. Aí, na conversa que os traficantes estavam falando ali, essa nova droga, nós vamos viciar as crianças da classe média e alta. E eles vão ser os nossos clientes, porque eles têm dinheiro para comprar droga. Então nós vamos viciar essas crianças. Eu não cheguei a gritar, mas foi perto. Falei: eles não sabem com quem que eles estão mexendo. O amigo das crianças, Jesus Cristo, Ele vai se levantar, Ele não vai permitir que eles façam o que eles bem quiserem com essas crianças. Porque Lucas 18:16 diz: não, deixai vir a mim os pequeninos e não as embaraceis, porque das tais é o reino dos céus.
Falei, ai de vocês se tentarem embaraçar essas crianças de virem a Jesus tentando viciá-las. O amigo das crianças vai se levantar e vocês vão pagar. Agora, falar isso para um traficante é fácil. Duro é falar para a igreja. Porque Jesus Cristo estava falando, não era com o traficante, estava falando com a igreja, com os seus discípulos, dizendo, não as embaraceis. E sabe quem mais embaraça as crianças de vir a Jesus? É a igreja. Somos nós os pais, somos nós os avós, somos nós os tios e tias. Quando você deixa a sua criança em casa, quando você não cria programas, projetos para alcançá-las, você está simplesmente embaraçando essas crianças de virem até Jesus. Quando você não ensina a palavra de Deus para elas em casa, quando você não ora com elas em casa, quando você não ora por elas, hora nenhuma, você está embaraçando elas de virem até Jesus. E a situação fica difícil para você também, que é discípulo de Jesus, porque você vai dar de cara com o amigo das crianças. E ele não vai deixar de qualquer maneira. Ele diz, não as embaraceis. É uma ordem. É a mesma coisa quando ele diz, ide, é uma ordem. Ele está dizendo, não as embaraceis. Deixai vir a mim os pequeninos. Então você, meu irmão, minha irmã, está desafiado nesta noite a trazer crianças aos pés de Cristo. Todo ato contra a vida de uma criança é um ato de embaraçar essas crianças. Seja a pedofilia, seja o impedimento de trazê-las à igreja, seja os programas televisivos ou de qualquer mídia social. Tudo isso é embaraçar essas crianças de vir a Jesus. E hoje parece que nós temos uma enxurrada, uma cachoeira de coisas ruins, mas do mais profundo do inferno, investido nas nossas crianças, quando eu digo nas nossas crianças de crente e de descrente, para poder impedi-las de verem a Jesus. Mas Deus não vai deixar assim. O amigo das crianças vai se levantar. Como eu disse de manhã, lá na África, mais de 400 mil crianças vivendo nas ruas do Senegal, e esses homens explorando essas crianças. Pena que eu não tenho o vídeo aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho foto de crianças toda queimada com brasas de fogo, porque não trouxe o dinheiro que aqueles líderes queriam. Crianças queimadas com cigarro, porque não trouxe o dinheiro que eles queriam. Crianças com braço quebrado, perna quebrada. Eu cheguei a curar de um quando eu estava em prisão domiciliar. Um líder do governo me chamou e falou, cuida dessa criança. E quando ela estiver curada, você fala comigo, porque eu vou lá falar com o juiz para esquecer o seu caso. Eu falei, muito obrigado. Se eu fizer isso, que o Senhor nunca me tire da prisão. Eu tenho que fazer isso porque são crianças. E eu não vou fazer porque você vai me tirar da prisão. Eu só não disse para ele, eu não preciso de sua ajuda, mas eu pensei, quem vai me tirar da prisão é o meu Deus, porque eu não imagino que eu esteja na prisão por causa de qualquer crime que eu cometi. Estou aqui para pregar o Evangelho. Eu peguei aqueles dois meninos, o braço quebrado, com o osso, fratura exposta, o outro com a perninha quebrada, com fratura exposta. E já tinha alguns meses, necrosando tudo. E ele jogava futebol com aquela perna quebrada ainda. E eu levei para um médico, e o médico falou assim, não tem jeito, aqui tem que cortar o braço dele. Falei, doutor, é melhor você eliminar ele. O que esse menino, qual é o futuro dele com o bracinho cortado? O que ele vai fazer? Você precisa curar o braço desse menino. Ele falou, e a perninha é a mesma coisa, está tudo necrosado. Falei, não, nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre na perna dele. Esse menino já não tem futuro, não tem nada, a gente tem que orar. E esse médico, ele é como é que chama o profissional da área de saúde? Que mexe com ossos? Como é que é? Ortopedista. Esse médico, ele era ortopedista do Botafogo, no Rio de Janeiro. E deixou tudo e foi ser missionário lá na África. Falei, vamos aqui, vamos orar. E nós oramos por aquele menino. Depois de 2 dias, ele me telefonou e falou, cara, você não imagina.
conseguimos recuperar o bracinho do menino e a perninha do outro. E os meninos estão agora jogando bola sem mais ossos para fora. O líder dele machucou ele ao ponto de fazer isso. Eu tenho foto de crianças com corrente nos pés, amarradas, agrilhoadas, para não fugir dos maus tratos. E eles têm que passar por aquilo. Em abril eu cheguei lá e um daqueles líderes maltratava tanto o menino que o menino conseguiu pegar uma faca e matou aquele líder. E todo mundo, coisa terrível. Eles sofrem demais. Abuso sexual você nem imagina. E esses líderes estão tentando embaraçar essas crianças de vir a Jesus. E eu entrei com não sei se tem fúria evangélica, dá até para fazer um grupo, né? Fúria evangélica. Falei, nós vamos tirar essas crianças das mãos desses homens maus. E compramos aquele terreno que eu falei cedo, de 48 mil metros quadrados. E jogamos essas crianças lá dentro. Começamos a tirar das ruas. E elas passaram a ter 3 refeições diárias, uma cama, um colchão de 18 centímetros, de densidade 20, armários. Paguei uma cozinheira para fazer comida para elas 3 vezes por dia. Peguei essas crianças, coloquei na escola. Criei parques dentro desse nosso terreno para elas brincarem. Já falei que eu tinha feito um campo de futebol de tamanho oficial. Falei que elas têm que virar criança de novo. E um pai, que o filho dele já vivia 3 anos nas ruas, ele tinha entregue o filho dele para um desses líderes, e o menino escapou e vivia nas ruas. Nós o tiramos das ruas e colocamos ali dentro. Agora o pai foi lá na polícia. Não, ele veio primeiro lá, perguntou se o filho dele estava lá. Eu falei, você tem que olhar, eu não sei qual é o seu filho. E ele falou, é esse aqui. Aí falou com o menino, vai buscar água para a gente fazer as nossas abluções. Eles se lavam antes de orar, e nós vamos orar o nosso profeta. O menino falou, pai, eu posso pegar água para você, mas eu já não faço mais abluções, eu só oro agora a Jesus. Então, da minha casa, eu ouvi só os gritos, ele xingando, gritando, espraguejando o menino. Ele saiu dali e deu queixa na justiça que eu havia convertido o filho dele ao cristianismo. O país tem 95% de muçulmanos. E o delegado mandou me chamar e cheguei lá. Ele não estava somente com aquela queixa que eu havia convertido o filho daquele cara ao cristianismo. E eu falei com o delegado, eu não consigo converter ninguém, seu delegado. Tem alguém mais forte do que eu que converte, que é o Espírito Santo. Eu só prego a palavra de Deus. Aquele delegado, ele tinha uma lista que eu traficava crianças para o Brasil, que eu aliciava menores, e uma lista de imprecações. Ele falou, você está preso. Me prendeu e prendeu uma outra irmã que trabalhava no nosso projeto. Para quem não veio de manhã, não ouviu, fiquei 5 meses preso numa penitenciária e 15 meses em prisão domiciliar, por estar cuidando dessas crianças, por estar fazendo o que eu deveria fazer. De minha parte, eu não vou ser um embaraço para que essas crianças cheguem a ter perto do Mestre, para que elas venham a ter Jesus. E eu quero desafiar vocês nessa noite a não ser embaraço. Comece nas suas casas, orando pelos seus filhos, pelas suas filhas. Comece nas suas casas a vigiar o que o diabo está tentando ludibriar e enganar para puxar seus filhos e impedi-los deles virem a ter Jesus. Tem coisas que é muito clara, não é? São muito claras. Tem coisas que está visível, não precisa ser adivinho, não precisa de ser profeta ou intérprete de alguma coisa, você está visível que é o diabo tentando impedir as crianças de virem a Jesus. E nós, como pais, temos essa responsabilidade diante de nossas crianças. E aí eu saio de dentro da minha casa e eu estou pensando na criança do vizinho, na criança do bairro, na criança de José Bonifácio, na criança do Brasil. É responsabilidade nossa nos envolvermos com essas crianças. Na África, esse envolvimento, nós criamos uma escola para 225 meninos. O propósito de criar essa escola, meninos e meninas, não era somente para dar a elas uma escola, mas era para pregar o Evangelho, uma ferramenta para pregar o Evangelho para ela e para os pais delas. Porque de início eu ia nas casas, batia nas portas,
E eles me atendiam e eu falava, eu queria conversar um pouco com vocês sobre Jesus. Eles diziam, não, nós não queremos testemunho de Jeová aqui não. Eu dizia, não, não sou testemunho de Jeová, não, a gente não quer. Então nós fundamos uma escola há 15 anos atrás, e ela já nasceu grande. Hoje nós temos 225 alunos nessa escola, e hoje eu coloco 100 famílias sentadas e eu falo de Jesus para elas, e elas não dizem mais que eu sou testemunho de Jeová, elas ficam ali balançando a cabeça. Eu sei que a maioria não estão concordando com nada do que eu estou falando, mas eu posso pregar abertamente porque eu estou dando aula para os filhos delas. E muitos desses meninos têm entregado seu coração a Jesus. Agora nós estamos fazendo uma escola para 500 crianças em outro lugar. Você tem a foto aí, Mateus? Uma escola para 500 crianças. Você precisa ver o tamanho da escola nesse lugar. Lembra que eu falei naquele dia que... Dá para ver? Dá, né? Eu achei que você ia falar glória a Deus. Aí você sabe que esse terreno onde está essa escola, lembra que quando o meu líder falou assim, o que você vai fazer nesse terreno, cara? Você ficou louco, é muito grande. Eu falei, nós vamos comprar esses terrenos aqui em volta tudo. Esse é mais um daqueles terrenos que eu comprei mais terrenos lá em volta, e aí nós estamos fazendo essa escola tem espaço para 500 crianças, é bem grande, e nós vamos fazer uma escola grande para a glória de Jesus naquele lugar. E lembra que a gente não tinha grana. Quando eu comprei isso daí, um terreno grande assim, eu estava andando nas ruas com a minha esposa, quando a gente comprou esse terreno, pode deixar ela aí, mesmo com a luz acesa, pode deixar ela aí. Eu estava dirigindo com a minha esposa, e numa das ruas de Gabu, no centro da cidade, tinha um homem alto, mais ou menos 1,80 m, forte, nu, completamente nu. E às vezes aí eu parei o carro, encostei meu carro, às vezes ele se cobria com as mãos, às vezes ele esquecia, e uma multidão passando para lá e para cá do lado dele. Aí eu fui lá e comprei uma camisa, uma calça, e vesti aquele homem. Quando eu estava vestindo aquele homem, eu senti o Espírito de Deus falando comigo em Isaías 35:8. Esse caminho nem os loucos errarão. E eu senti Deus falando comigo, eu quero que você construa uma casa para receber esses meninos. Aí eu comprei esse terreno, mas eu não tinha dinheiro também. E ninguém sabia quem era o dono desse terreno do lado daquele primeiro que eu comprei. Depois vocês vão ver aquele primeiro, como que a gente transformou ele. Era um terreno baldio e seco, sem nada, igual esse aqui era. E hoje você precisa ver que oásis naquele lugar está aquele terreno. E eu orei e falei, Senhor, se o Senhor quer que eu compre esse terreno, manda o proprietário aqui e que ele faça em suaves prestações que eu tenha condições de comprar. Aí fui para casa, eu estava almoçando, chegou um homem numa mobilete, no mesmo dia, e falou assim, eu queria falar com o senhor. Eu falei, sim, pois não. Ele falou, esse terreno aqui da frente é meu, eu vim aqui para te vender. Eu brinquei com ele, falei, rapaz, eu não tenho dinheiro para comprar um terreno desse tamanho, não. Ele falou, olha, eu vou vender para você, e me deu o preço do terreno. Eu falei, rapaz, eu não tenho como pagar esse valor. Ele falou, eu vou dividir para você em suaves prestações. E me deu o valor, eu falei, então já é meu, vamos na prefeitura, fizemos os documentos. E aí vieram uns amigos romenos e construíram isso daí. Eu não tive que gastar nada, eu só tive que ficar atento à visão que Deus estava me dando. Mais 500 crianças, nós não vamos embaraçá-las de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso projeto de educação no Senegal, um país com 95% de muçulmano, é um projeto onde a gente ensina também a Bíblia. Nós temos crianças, 3 classes da pré-escola, eles chamam de primeiro, deuxième e troisième session, e 6 classes do ensino fundamental. O alvo é a gente fazer um ciclo completo até o ensino médio. Em Guiné-Bissau nós já temos o ensino médio completo, mas em Senegal nós estamos no começo. No fundo dessa escola, tem a outra parte onde nós vamos criar a Caverna de Abdulão, que vai ser essa clínica para receber doidos. Uma boa parte dos doidos que estão nas ruas são possessões demoníacas. E eles vão chegar ali, vai ter um grupo de irmãos expulsando os demônios deles, e vestindo eles e preparando eles para a vida em sociedade outra vez. Aqueles que precisam
de tratamento psiquiátrico, então vai ter médicos lá também que vão tratar, e já tem médico dizendo, conta comigo, eu quero trabalhar nesse projeto. Não precisa ir muito longe, basta você querer, você vai fazer coisas grandes, porque somos todos filhos de Deus, e Deus vai colocando os desafios em nossos corações para a gente ir fazendo. E você não precisa ficar preocupado. Hoje eu estava conversando com o reverendo Mateus, ele dizendo de um amigo nosso, o pastor Arrival, que chegam a chamar ele de gato louco. Achei engraçado isso, porque ele vai fazendo as coisas, e depois deve vir uma equipe por trás consertando, colocando os assentos, os pingos nos is, mas ele vai fazendo, é um rolo compressor o Arrival. E eu estava falando, reverendo Mateus, você é a reprodução do Arrival aqui nessa região. Deus vai usar muito o reverendo Mateus aqui, como rolo compressor, em cima das obras de Satanás. Mas os filhos de Deus, as filhas de Deus, os filhinhos de Deus, eles serão salvos e serão alcançados, para a glória do nome de Jesus. Nesses meninos que estavam andando nas ruas, um deles, eu estava já na minha prisão domiciliar, porque o governo não fechou o nosso centro, e um daqueles meninos, e logo depois o governo foi lá e tirou todos os meninos, depois que eu estava em prisão domiciliar, e levou para um centro do governo. E lá no centro do governo, um líder se levantou e falou para um deles, eu vou chamá-lo de Fai. Essa história você não vai encontrar nos livros, porque ele era menor, eu não coloquei, agora ele já é de maior. Talvez na próxima edição eu coloque o testemunho dele. O líder chegou para ele e falou, Fai, vamos nos lavar, vamos fazer as abluções que nós vamos para a mesquita orar. Fai falou, eu orar ao profeta de vocês? Eu só oro a Jesus. Fai era um menino de 13 anos também. E o cara falou, o quê? Você está desrespeitando o nosso profeta? O muçulmano não brinca com quem desrespeita o profeta deles. Falou, nós vamos te dar uma surra aqui e você vai orar assim ao nosso profeta. Ele falou, me baterem? Vocês acham que eu tenho medo de surra? Tem alguém aqui com 13 anos? Levanta a mão. Ou é só eu? Eu e mais um ali. Com 13 anos. Ele falou, você acha que eu tenho medo de surras? Você sabe como foi que o pastor me encontrou quando eu estava nas ruas? Eu estava com meus 2 olhos inchados de soco. Eu não podia dar um passo porque eu não enxergava nada. Minhas costas estavam ensanguentadas, com marcas de unhas. Eu havia sido abusado sexualmente por 6 homens naquela noite. Onde é que estava o profeta de vocês? Onde estavam vocês quando eu estava sofrendo na mão daqueles homens lá? E o pastor me tirou de lá, curou os meus olhos, curou as minhas costas, me falou de Jesus. Jesus entrou no meu coração, perdoou os meus pecados, e vocês agora estão querendo que eu vou orar o profeta de vocês. Vocês podem até me matar, mas eu nunca mais vou orar o profeta de vocês. Vocês não viram nada. A coragem daquele menino. Aí os caras avançaram, pegaram ele, jogaram dentro de uma van com violência, dirigiram 250 quilômetros até a casa do pai dele. E lá na casa do pai dele, chegou e falou, olha aqui, ó, esse é o monstro que você criou. Olha o que ele está falando do nosso profeta, e contou toda a história do pai dele. Ele falou que ele só viu a mão do pai dele encolhendo e acertou um soco no rostinho dele. E ele caiu desmaiado no chão. Quando ele voltou em si, ele falou que ele estava no chão e ele só sentiu o bico do pé do sapato dele chutando as costelas dele. E depois o pai dele falou, agora você vai orar o nosso profeta aqui. Mas primeiro pegou ele pela camisa, saiu arrastando na rua, uma grande multidão atrás para ver o final. E ele chegou no meio da mesquita, jogou ele no meio da mesquita e falou, agora você vai levantar e vai orar o nosso profeta. Ou eu vou dar um fim em você aqui mesmo, no meio da mesquita. Aí ele falou que foi tentando recuperar a respiração, ficou em pé e fez uma oração bem alta e forte em nome de Jesus. O pai dele deu outra surra violenta nele ali. Levou ele para casa, chegou lá, jogou ele num canto, foi naqueles macumbeiros, é o sincretismo religioso no meio dos islâmicos.
E ele comprou vários objetos, amuletos, patuás, chifres de diversos animais, e chegou lá e colocou num canto para fazer uma cerimônia, porque ele diz: eu vou mudar a cabeça desse menino. O Fai se levantou, foi lá de noite e urinou em cima de todos aqueles objetos. Por isso que eu disse que ele é muito corajoso. Aí, por isso, ele ganhou outra surra do pai dele, todo quebrado o menino, de tanta pancada que ele ganhou do pai. Aí jogou ele na rua e falou: você não é mais meu filho, e amaldiçoou ele. Ele voltou para a capital da casa, aqueles 250 quilômetros, ele voltou, pegando carona, andando. E quando eu estava na prisão domiciliar, alguém me chamou e falou: pastor, o Fai está nas ruas de novo. Eu falei: traga ele aqui. Lembra que eu falei da história do Demba? Demba já era meu obreiro. Eu falei: Demba, vai lá e traz ele. E o Demba trouxe. Quando ele entrou bem arqueado assim, magro, andando devagar. Eu chorei quando eu o vi. Falei: Fai, meu filho, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Lembro de tudo que eles tinham lá no nosso projeto. Ele falou: pastor, eu estou vivendo nas ruas. Falei: como é que você faz para comer? Como é que você faz para dormir? Ele falou: para comer o dia que o lixo está gordo. Foi a palavra que ele usou. O dia que o lixo está gordo, a gente encontra alguma comida, a gente come. Tem dia que a gente tem que dormir com fome. E para dormir eu tenho 2 papelões, um eu deito em cima e com o outro eu me encubro. Eu chorei. Eu falei: eu não vou permitir mais que você vá para a rua. Eu sinto muito por você. Ele olhou para mim e falou: não sinta nada por mim não, pastor. Eu estou lá nas ruas por vontade de Jesus. Não tem ninguém naquele perímetro onde eu vivo que não ouviu ainda o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou pregando a palavra de Deus. Ali eu fiquei envergonhado, porque quanto conforto nós temos, né? Como o pastor Jessival falou do irmão Hildo: você cuida de mim aqui, mas você vai para a sua casa com a cama quentinha, uma comida quentinha. E quanta vergonha nós temos de falar desse amor de Jesus. E ele lá com todo o sofrimento, quebrado, arranhado, depois de tantas surras, falando ainda do amor de Jesus. Aí eu tirei ele das ruas. Ele agora vai fazer faculdade. Terminou o ensino médio e ele é cantor. Se você colocar na internet, assim, no YouTube, SPO, S-P-O, God, G-O-D, de Deus em inglês. Não me pergunte o que significa, eu não sei por que isso. SPO God. É o nome dele, artístico dele. E ele está agora sendo conduzido por um profissional da área de música para se tornar um grande profissional na área musical. Canta muito o menino. Está ainda no nosso projeto. Fai fala 8 línguas. Fala inglês, francês, espanhol, português, crioulo, balanta, fula, wolof, um monte de línguas. Muito inteligente, está ali, servindo o Senhor. Eu espero um dia ter a oportunidade de trazê-lo aqui para ele falar para vocês o quanto ele ama Jesus. E eu pergunto: o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Pastor Mateus, eu quero dizer que essa introdução aqui não conta, tá? Tá bom? Irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite. Eu sempre fico contando esses testemunhos, mas aqui a palavra de Deus, tem muita gente como o pastor Mateus que pode contar para vocês. Aí quando eu lembro que eu vim com a mensagem aqui, aí já está assim no horário. Então, vocês aguentam um pouquinho mais? Tá bom? Eu vou falar nessa noite sobre lançar a foice. Um texto da palavra de Deus, em Joel, capítulo 3, versículo 13 e 14. Um texto que muitos conhecem também, Joel 3, 13 e 14. O texto diz assim, se você quer procurar, eu vou te esperar. Joel, capítulo 3, 13 e 14. Marca na sua Bíblia, para você ler depois e perguntar também de que forma você pode lançar a foice. Diz: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio.
Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Não saia a foice. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Teu Espírito Santo, pelas Tuas misericórdias, por causa do nome infalível de Jesus, fale conosco, fale aos nossos corações, ministre, nos desafie. Deus, não nos deixe ser os mesmos depois dessa conferência. Nos ajude a fazer mais, um pouco mais, a fazer diferença. Nos ajude a orar mais, nos ajude a falar mais do Teu amor, nos ajude a contribuir mais. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, seja com a Tua igreja aqui em José Bonifácio. Eu oro por todas as igrejas que clamam pelo Teu nome nesta cidade. Levanta as Tuas igrejas para fazer uma obra tremenda que vai fazer tinir os ouvidos de quem ouvirem nesta cidade. Seja com esta igreja aqui, com os líderes desta igreja, com o pastor Mateus Tinte, seja com a sua esposa e com todos os irmãos que têm colaborado aqui, seja com o William, Senhor, e sua família que tem também se envolvido nesse trabalho, e tantos outros irmãos e presbíteros aqui. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor fale conosco por esta Tua palavra também, em nome de Jesus. Amém. Neste texto, Deus está usando um termo agrícola, e é incrível que quase todo o Novo Testamento, ele utiliza termos agrícolas, e eu fico imaginando que naquele tempo não tinha muitas coisas. Talvez hoje fosse falar de exploração interplanetária, de naves espaciais, de um monte de coisa assim diferente, né, que a gente tem hoje, mas naquele tempo não tinha muita tecnologia como a gente tem hoje, e a coisa mais forte era a agricultura. Naquele tempo o povo sabia de onde que vinha o açúcar. Tem pessoas que acham que o açúcar vem da abelha, e eu acho que o povo de José Bonifácio deve rir quando ouve isso, né, que é a abelha que produz açúcar. O povo sabia o que era cana-de-açúcar, sabia o que era feijão, arroz. Um amigo meu, jovem, quando eu mostrei para ele uma vagenzinha de amendoim, ele não sabia que amendoim nascia daquele jeito. E nem cacau. Eu mostrei para ele um cacau, ele achava que chocolate era uma coisa química que os caras inventavam na Suíça e botavam aquele sabor maravilhoso. Então muita gente não sabia, não sabe hoje, mas naquele tempo todo mundo sabia. Por isso Deus, Jesus Cristo, usava os termos agrícolas para transmitir as suas mensagens ali. E ele falava sobre semeadura, colheita, campo, ceifa, seara, e a Bíblia é cheia de termos deste tipo. E com isso a gente entende que Deus está interessado nesse tipo de coisa, de plantação. Ele considerou a colheita, a reforma, considerou a conversão de alma, o pregar do Evangelho como um semear de sementes. Jesus Cristo contou algumas parábolas, contou algumas histórias, pregou sobre isso, justamente porque Ele quer que a gente faça uma grande colheita. Eu estava numa conferência em Água de Lindóia, e o pastor que estava ali dirigindo falou: eu quero que você pegue seu celular e coloque o despertador em 10 horas e 2 minutos. Todo dia, quando é 10 horas e 2 minutos, ele vai despertar para você orar. Quem tem um celular aqui? Só eu? Ah, todo mundo tem. Você quer fazer isso? Colocar o seu alarme? Eu vou dar 1 minuto para você botar no seu alarme. 10 e 2. Coloca aí, coloca um alarme. Depois eu digo para quê. Eu achei legal aquela dinâmica. 10 e 2. Coloca um alarme para despertar. Amanhã, 10 horas e 2 minutos, seu alarme vai despertar. E quando ele despertar, você para o que você estiver fazendo. Às vezes eu estou pregando na igreja, dá 10 e 2, eu paro e oro. Principalmente na minha igreja. Igreja dos outros, eu oro em espírito, mas eu oro. Você sabe o que diz Lucas 10, 2? Alguém aqui sabe?
Fala aí, pastor. Rogai o Senhor da seara para mandar trabalhadores para a sua seara. Então, todo dia, quando o seu despertador, quando o seu celular despertar, 10:02, eu quero que você faça uma oração simples e rápida para não atrapalhar o seu trabalho que você está fazendo. Diz: Senhor, manda trabalhadores para a tua seara. Manda trabalhadores para a tua seara em José Bonifácio. Manda trabalhadores para a tua seara na Igreja Presbiteriana de José Bonifácio. Manda trabalhadores para a tua seara nesse lugar onde eu estou aqui. Você vai ver a revolução que vai acontecer nessa cidade, que você está fazendo o que Jesus mandou fazer. Diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. É uma ordem dele, do mesmo jeito que ele disse: não as embaraceis, ide, rogai, é ordem do Senhor. E se a gente é propriedade exclusiva dele, você vai rogar o Senhor. E ali a gente estava orando, justamente para que o Senhor mandasse, porque tem uma multidão de pessoas. O evangelho, ele é semeado, é isso que o texto está dizendo. Quando você prega para alguém, é como se você estivesse semeando uma semente. E precisa de trabalhadores, como o pastor falou hoje de manhã. É tão grande a seara que não dá para os que existem dar conta da tarefa. Quem veio de manhã ouviu falar do Lori Cunningham e da multidão que ele está lançando em diversos lugares para pregar o evangelho, porque eles creem que até 2033 nós vamos concluir a grande comissão. Mas os trabalhadores são poucos. A maioria de nós, crentes, pastores, nós estamos muito mais envolvidos com coisas que vão ficar aqui nessa terra. As coisas eternas vão ficando por último. Eu sei que amanhã, quando o seu despertador despertar, você vai dizer assim: ah, que furo, ah, que mico que eu estou pagando. Você vai desligar, e talvez você não vai ligar nunca mais. Mas se você quiser obedecer Jesus, você vai dizer: não é mico, não é furo. Manda trabalhadores para a tua seara, Senhor. Porque o alvo é em 2033 a gente dizer: Senhor, concluímos a grande comissão. E você vai ser parte disso, quando você orar por trabalhadores para a sua seara. Jesus Cristo está todo o tempo falando de seara, de colheita, de tudo. E Ele está falando de ceifar, de foice. Agora, você sabe o que é uma foice? Quem mora em José Bonifácio sabe perfeitamente o que é uma foice. Não é? Aquele negócio assim. Gente que tem medo da morte sabe que a morte anda com a foiçona, né? Aquela imagem da morte com a foice. Aquilo que é foice. E Jesus Cristo está dizendo: lançai a foice, faça a colheita. E eu coloquei nas minhas anotações: espera aí, para colher você tem que semear. Para colher você tem que jogar a semente em algum lugar. Você não vai chegar colhendo de qualquer maneira. Opa, mas tem uma boa notícia para você. Quando Deus está dizendo lançai a foice, quando Jesus disse que a seara está branca, em João 4, 35 a 38, ele diz que a seara está branca, pronta para a colheita, pronta para a ceifa. Alguém semeou essa semente, alguém plantou, alguém pregou o evangelho. Eu estava lá no Senegal, pastor Mateus, quando eu cheguei, e começamos a pregar o evangelho. E você sabe, eu já falei aqui, as dificuldades de pregar o evangelho no meio de muçulmanos. E alguns falaram comigo: cara, não entra nessa, que é perigoso. As crianças são as meninas dos olhos do islamismo. Eu falei: e o que elas são para Jesus, meu irmão? Quando eu estava preso, esse irmão foi me visitar e botou o dedo na minha cara e falou: eu te falei, você estava mexendo com a menina dos olhos do islamismo. Eu falei: isso não é nada. Estar preso aqui por causa delas não é nada. Eu vou continuar pregando, vou continuar investindo em crianças. No meio de todo aquele reboliço de crianças, de gente fazendo, eu estava ali no Senegal, pensando em alcançá-las, criando projetos e tudo mais, e fizemos uma EBF, Escola Bíblica de Férias. E cheguei numa escola com a Marli, e conversamos com o diretor e começamos. Brincadeiras diversas. Você não pensa que você vai sentar crianças muçulmanas, mesmo filhos de crentes.
E eles vão ficar sentadinhos ali, ouvindo a palavra de Deus, dizendo, glória a Deus, aleluia. Você tem que ter estratégia. Nós criamos uma estratégia para aquelas crianças. E chegaram 375 crianças naquela escola. O diretor trouxe as filhas dele e falou, agora é evento da escola. Todo ano vocês têm que fazer isso aqui. País muçulmano com 95% de muçulmanos. A gente pregando o evangelho no meio de tudo aquilo. As estratégias que Deus estava nos usando ali para poder desenvolver e pregar o evangelho e lançar a foice e fazer a colheita. Nós estávamos semeando. A igreja precisa entender esse processo, nós como crentes precisamos entender esse processo de semear a semente, só que ela já tinha sido semeada por outros. E Paulo chega a dizer que ele estava colhendo, mais ou menos assim, na horta de outro, outro semeou, outro plantou. E no meio daquilo começou a se converter gente. Muita gente, 3 meses nós tínhamos 40 pessoas dentro da nossa casa, porque a gente não tinha dinheiro para pagar um tempo, então fizemos o culto dentro da nossa sala. Era ruim que tinha gente de todo tipo, aí sumia várias coisas nossas, mas a gente não estava preocupado com isso. Importante que o evangelho estava sendo pregado. E veio um missionário alemão-americano, ele tinha dupla nacionalidade por causa da esposa dele, e ele chegou para mim e falou assim, meu irmão, eu estou 40 anos nesse país, nunca levei uma alma aos pés de Cristo. Qual é o segredo? Eu falei, você já fez sua carta de notícia esse mês? Ele falou, não. Eu falei, então na sua carta de notícia você coloca lá. E o seu ministério começou a produzir os primeiros frutos. Porque eu não estou colhendo onde eu plantei, eu estou colhendo o que você plantou. É assim o reino de Deus. Eu não posso me vangloriar e dizer que são frutos meus, que eu sou o cara. Eu só tenho audácia e desejo de pregar o evangelho, e você semeou muito bem, e eu estou colhendo o que você plantou. Aí ele abriu o bocão e começou a chorar. É assim no reino de Deus, nós temos que ter essa audácia de fazer a colheita, porque senão não cresce. Se o pastor Mateus estivesse aqui dizendo, não, irmãos, o importante não é a quantidade, não é a qualidade, eu tenho 2 irmãos aqui muito crentes, é bom, suficiente. Nada. Ou o pastor Arival dissesse, eu já tenho gente suficiente aqui, eu quero mais é trabalhar com elas, e tá bom, ele já plantou mais de 100 igrejas, por isso chamam ele de gato louco, porque o cara não tem limites, é ilimitado. Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém, entrada triunfal dele. Por trás estava uma multidão e os fariseus começaram a gritar, porque ele estava gritando, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E os fariseus começaram a falar, Senhor, manda eles se calarem e ficarem quietos. E Jesus fala no livro de Lucas 19:40, se esses se calarem, até as pedras clamarão. Não é para calar, é para falar. É para pregar, é para ir em frente, é para semear, é para fazer colheita. E isso como indivíduos, e isso como igreja, na coletividade também. A gente precisa criar projetos e sair fazendo uma varredura e trazendo almas para a casa de Deus. Lançai a foice onde houver necessidade. Eu quero dizer que eu já estou caminhando para concluir. Daqui até as 21, se Deus quiser. Onde houver necessidade, na nossa localidade, nas nossas classes sociais, eu coloquei nas minhas notas aqui a importância da gente lançar a foice nas classes sociais. Hoje eu estava conversando com o pastor Mateus, qual é a classe que a gente quer alcançar. A minha igreja, ela trabalha perto de uma comunidade, 200 metros de uma favela onde eu moro na favela. E a nossa igreja é a igreja de classe média alta. E eu estou falando isso com vários pastores, dizendo, nossa igreja vai acabar aqui, se a gente não investir lá. O povo não vem para cá, para congregar aqui, porque a gente não está alcançando eles lá, no canto deles, no lugar deles. Vai chegar um momento que a classe média alta vai sumir daqui, porque eles vão invadir esse lugar.
Nós precisamos ir. Quando eu falei isso, algumas pessoas falaram, que é isso, a igreja tem que ser um lugar para todos, não pode ter limites. Eu falei, minha irmã, estrategicamente a gente precisa concentrar e saber quem a gente está alcançando, principalmente numa cidade complicada como é o Rio de Janeiro. José Bonifácio é bem mais fácil, as estratégias, mas no Rio de Janeiro, o povo da favela não vai para a igreja dos ricos. E eu já fiz uma pesquisa na favela, perguntando às pessoas, não, a gente não tem roupa para ir lá não. Mas a criminalidade vai aumentando, a igreja não está, a criminalidade vai aumentando, até chega um momento que não tem mais jeito, eles estão invadindo aquilo ali. Alguém precisa de dinheiro, vai aonde? Onde tem, não é? Precisa de um carrão, vai onde tem. A minha proposta é que a gente entre lá na favela. A gente já está lá dentro, eu já estou lá dentro. Pena que não deu para vocês verem o vídeo da alegria daquela criançada. O alvo lá dentro é poder lançar a foice, escolher o máximo de crianças. Eu estou com um projeto para abrir uma igreja para 1000 crianças, de 4 a 14 lá dentro. E essas crianças, nós temos um lema, é pegar essas crianças pelas mãos e só soltar quando elas estiverem com um diploma na outra mão. E aí elas vão ser classe média alta e elas vão para onde elas quiserem. Porque agora elas vão ter os melhores empregos, vão estar influenciando a cidade e nós vamos ter empurrado as trevas para longe dali. Eu converso com traficantes e eles dizem, eu estou nessa vida, mas eu não quero que os meus filhos tenham essa vida. Obrigado por dar esperança para os meus filhos. Eles não querem aquilo para os filhos deles, nós vamos longe, vamos avançar. Então a gente tem que lançar as nossas foices também nas classes sociais. Criar estratégia, os ricos dos ricos. É considerado um grupo não alcançado no Brasil, ninguém tem acesso a esse povo. Será que Jesus vai ter que aparecer por ele mesmo para esse povo? Não vai ninguém criar um projeto para alcançar esse povo rico dos ricos? Os pobres dos pobres também é um povo não alcançado, ninguém quer se envolver com gente suja, só o irmão Hildo mesmo, Jessival, que vai lá na rua e pega o mendigo e levanta do pó o desvalido e do monturo necessitado e dá sonhos para eles. A igreja precisa aprender a fazer isso e se envolver e criar projetos, mas lançar a foice na nossa comunidade, na nossa classe social, onde você estiver inserido, você tem que lançar a foice. Eu não vou falar muito disso, porque eu vou terminar falando o que eu não deveria. E eu anotei aqui que nesse lançar a foice, na nossa comunidade, onde tem necessidade, nós precisamos de um evangelho de 2 mãos. Também estavam conversando isso com o William, com o pastor Mateus. O evangelho de 2 mãos é aquele que prega o evangelho e na outra mão. Uma mão prega o evangelho e na outra mão tem o socorro. Não adianta você chegar com o evangelho com alguém que está com fome. Como o pastor Hildo, o pastor Jessival falou aqui, e ele diz, daqui a pouco você vai para a sua casa. Cama quentinha, comida quentinha, e a gente vai continuar aqui. O evangelho de 2 mãos tira do monturo necessitado e coloca em posição de príncipe e princesas. A gente precisa aprender a servir o povo da nossa comunidade, onde a gente está vivendo. Um evangelho de serviço. Eu vou concluir, eu não vou em frente, mas eu vou concluir. Eu cheguei naquela prisão, os prisioneiros estavam todos armados contra mim, porque tinham saído nos principais jornais, pastor brasileiro converte crianças muçulmanas ao cristianismo. E no jornal, na parte online, os guardas que tinham acesso a isso, eles estavam escrevendo, tem que castrar, tem que matar, tem que cortar a cabeça, tem que não sei o quê, um monte de maldições que eles queriam fazer comigo. E os prisioneiros todos enraivecidos. E eu estava com muita paz no meu coração. E eu falei aqui dentro, eu vou pregar, mas eu tenho que servir. O banheiro, uma imundície, insalubridade indizível. 45 homens usando um banheiro, um buraco no chão, você não tem ideia. Uns baldezinhos com canecas para a gente tomar banho. Eu falei, mas lhe traz sabão em pó, água sanitária, escovas. Eu comecei a lavar aquele banheiro, comecei a lavar tudo, deixava a cela limpinha. Falei, não tem nada aqui, eu vou lavar. E lá estava o reverendo escovando o chão de banheiro, de marmanjo. Tudo limpinho. Os baldes de água de todos, eu enchia, tinha uns 20 baldes de água, nem todos tinham baldes. Eu enchi o balde de todo mundo, lavei o balde de cada um, aqueles baldes encardidos, deixei limpinho.
E tinha um chefe um dos líderes estava ali preso. Ele e os discípulos dele, eles tinham sido acusados de ter matado 2 homens, ter enterrado um vivo. Então ele estava preso ali. E o que ele falava ali era lei. Então um dia eu cheguei para lavar o banheiro, ele estava lá com aqueles roupões que os muçulmanos usam, todo assim, e lavando o banheiro. Eu falei, você, cara, lavando o banheiro, esse trabalho é meu. Ele falou, eu aprendi a lição. Se eu quero ser um grande líder para o meu povo, eu tenho que aprender a servir. Esse homem entregou o coração dele para Jesus. E depois eu podia pregar abertamente ali, porque ele estava deixando o povo dele ouvir a mensagem do evangelho que eu tinha para pregar para eles. Com serviço. Eu concluo citando uma situação. Os prisioneiros pegavam as suas tigelas de comida e viravam para a parede e comia olhando para a parede para não repartir com os outros que não tinham. E no primeiro dia eu não recebi minha comida, uma retaliação dos guardas. No segundo dia veio a minha comida e eu vi os homens ali que não tinham comida. Aqueles homens altos, magérrimos. Eu falei, vocês podem vir comer comigo. Então coloquei minha tigela, lógico, no chão, não tinha outro lugar para colocar. E eles vieram, eu falei, agora, antes de comer, nós vamos ler um versículo da Bíblia. Nós vamos cantar um cântico e nós vamos agradecer a Deus pelo alimento. Passamos a fazer 3 cultos diários dentro daquela prisão. Café da manhã, almoço e janta. E chegou um francês, o cabelo muito bem penteado, mas estava preso, todo sujo. E aí eu falei, bom, ele é branco, deve ter parente aqui, então deixa ele aí. Primeiro dia, segundo dia, ele não comeu. Aí eu chamo ele de Jean-Marc, no livro, ele tem outro nome. Falei, Jean-Marc, você pode vir tomar as refeições conosco. Lembra que eu estava usando estratégias para colher dentro da prisão. Tudo que Deus põe na mão da gente é para isso, é como estratégia para a colheita, para lançar a foice. O francês olhou para mim e falou, eu estou vendo o que você está fazendo com esses miseráveis. Eu sou ateu, não estou à venda para a sua religião. Faça bom proveito da sua comida. Naquela hora eu orei e falei, Senhor, me ajude a transformar essa adversidade numa oportunidade. Eu olhei para ele e falei, Jean-Marc, você está com fome, desde onde você não come? Mesmo se você não acredita em Deus, você tem um estômago e você está com o estômago vazio, venha comer. E ele ficou uns 3 metros de distância, e depois que eu terminei o culto, ele veio para comer. E ele começou a ver que quanto mais longe ele ficava da tigela, menos comida ele encontrava. E eu avisei para a Marli começou a caprichar na comida ali, colocando sempre mais. E de repente, o Jean-Marc estava lá de cócoras, era o primeiro a chegar e começar a comer junto com a gente. E eu peguei uma Bíblia, eu distribuí muitas Bíblias naquela prisão, mais de 300 Bíblias inteiras, uma infinidade de porções do Evangelho e o Novo Testamento dos Gideões, incontáveis, eu distribuí para todas aquelas pessoas. E eu peguei uma Bíblia em francês e falei, Jean-Marc, eu estou te dando essa Bíblia de presente. Ele falou, você esqueceu que eu sou ateu? Esse livro não significa nada para mim. Eu não quero. Eu falei, Jean-Marc, seja inteligente. Você passa o dia todo aqui olhando para o tempo, cara. Você não vai sair daqui agora. Use esse livro e leia pelo menos para você conhecer a história do cristianismo. Eu vou terminar, pastor. Ele já estava ali, ó. Ele já está vindo assim, ó, gente. Quando ele chegar aqui, eu entrego o microfone para ele. Aí, olha lá, ele já deu mais uns passos. Oh, Senhor, coloca os teus anjos ali. Aí, irmãos, você sabe que eu falei, leia pelo menos como um livro histórico para você conhecer a história do cristianismo. Ele falou, pensando assim, eu acho que eu vou aceitar assim. Falei, começa aqui, ó, no livro de João. Ele começou a ler. No 35º dia de prisão do falei o nome do cara, do Jean-Marc. Aí, no 35º dia da prisão dele, ele chegou para mim e falou, eu quero falar uma coisa para você. Falei, pois não. Ele falou, olha, fazer o que você faz por mim. Porque eu mandava a roupa suja dele para a Marli lavar junto com as minhas. A água gelada que a Marli mandava para mim, eu dava para ele e tomava água barrenta da torneira. Dividia minha comida com ele. E ele falou,
tem que existir um ser superior. Tem que existir, e eu quero dizer que eu já acredito que Deus existe. Mas eu não acredito quem é Jesus e nada sobre ele. Falei, fica tranquilo, que o mesmo Espírito Santo que revelou Deus para você, vai revelar Jesus também. No 40º dia, chegou o Jean-Marc ali, e falou, hoje é o dia da minha prisão. Ou melhor, no 40º dia, a minha embaixadora foi me visitar. E ela estava irritada comigo, porque vários colegas escreviam palavras duras com ela, porque ela não estava me tirando da prisão. E ela foi lá e descarregou tudo em cima de mim, e ainda falou, você vai apodrecer aqui dentro. Eu fiquei triste, porque eu não queria que ninguém nem falasse isso. Eu sabia que no tempo certo eu ia sair, mas eu estava precisando de palavras de conforto, não de esse tipo de coisa, palavras negativas. Então eu sentei e fiquei assim, cabisbaixo, puxa, por que o Senhor permitiu essa mulher vir aqui hoje? Poderia ter ficado lá na embaixada, e fiquei assim reclamando. Jean-Marc chegou para mim, veio na minha cama e falou, você está triste, cara? Eu falei, pois é, rapaz, eu tenho tanto pepino, tanto problema, eu não sei porquê, mas eu estou triste. A minha embaixadora veio aqui e contei para ele. Falou assim, eu vou orar a Jesus, e vou pedir para ele restaurar a sua alegria e tirar toda a tristeza do seu coração. Falei, cara, 5 dias atrás você não cria em Jesus, você vai orar a Jesus? Eu já estou bem de novo. E ele fez uma oração que eu nem sei o que foi que ele orou. E aí nos abraçamos, e foi um dia muito feliz aquele dia. No 45º dia, Jean-Marc veio de novo onde eu estava e falou, você pode fazer uma oração por mim? Ali agora ele estava triste. Eu falei, sim, Jean-Marc, pelo que você quer que eu ore? Ele falou, hoje é o dia do meu julgamento. Daqui a pouco os guardas vão vir me buscar, vão me levar para o tribunal. O tribunal estava mais ou menos uns 20 minutos dali. E ele falou, se eu for condenado pelo que eles me acusam, eu vou passar 15 anos aqui dentro da penitenciária. E ele me recontou a história dele. Ele era acusado de ter abusado sexualmente de 2 crianças de 8 e 9 anos. E ele falou, ora, porque Jesus sabe que eu nunca toquei naquelas crianças. Uma mãe havia levado 2 crianças na casa dele pedindo socorro, e ele simplesmente curou os olhos daquela criança, levou a uma clínica de oftalmologia. Ele era empresário na cidade, e trouxe essas crianças, colocou elas na escola, e deu um quarto da casa grande que ele morava para a mãe morar lá com essas crianças. A mãe veio da aldeia. E aí os vizinhos, enciumados com aquilo, inventaram essa história. Ele faz isso porque ele usa as crianças. E aí quebraram tudo na casa dele, bateram nele, levaram ele preso, sem qualquer investigação. E aí ele estava ali, ele falou, ora para Jesus me defender, porque ele sabe que eu não fiz nada disso que me acusam. Falei, eu vou orar, e você vai ver que Jesus é justo, o justo advogado, o justo juiz, e orei por ele. E os guardas vieram em seguida, levaram ele lá para o tribunal. No tribunal tem uma sala que a gente chama de sala vermelha, que é onde os prisioneiros ficam antes de ser ouvido pelo juiz. Eu fiquei algumas vezes naquela cela, e muita vergonha. Muitas vezes eu entrei ali algemados, passar diante da minha esposa algemado. Foi assim muita humilhação para mim, mas enfim, o Jean-Marc chegou naquela cela. E quando foi 3 horas da tarde, ele voltou naquela cela onde a gente estava preso. Eu falei, você aqui, e aí o que aconteceu? Ele falou, desde que eu cheguei lá, às 7h40 da manhã, até às 14 horas eu fiquei orando, falando, Jesus, você é meu advogado aqui dentro. Você sabe que eu não fiz nada disso, me defenda, me defenda. E quando foi às 14 horas, o juiz me chamou na sala de julgamento. E lá Jesus me defendeu e o juiz me liberou. Estou aqui só pegar minha mochila e minha jaqueta, estou voltando para a França. Aí a gente chorou, se abraçou. Aí antes de sair ele falou, você pode me dar mais uma Bíblia? Eu falei, mas você já tem uma, para que você quer mais uma Bíblia? Ele falou, porque eu quero dar essa Bíblia para minha cúmplice. A mãe da menina estava presa também, porque ela recusou a confessar ou a dizer que ele abusava das filhas dela. Ela dizia, ele nunca fez nada com as minhas filhas. E ela estava presa. Ele falou, eu quero dar uma Bíblia para minha cúmplice, eu quero que ela conheça Jesus como eu conheço. E ele levou a Bíblia para ela. No final do ano, no Natal, uma missionária veio fazer um culto,
E aí o comandante mandou que todos os prisioneiros fossem para uma área do campo de futebol para poder ouvir a palavra de Deus. E ela falou assim: alguém agora vai dar um testemunho. E era aquela mulher, Aua, andando lentamente, porque ela pegou tuberculose na prisão, e ela estava convalescendo da enfermidade. Ela foi lentamente com aquela Bíblia que o Jean-Marc tinha dado para ela. Ela chegou lá na frente e falou: gente, vocês vão achar que eu fiquei louca, mas eu louvo muito ao meu Senhor por ter vindo, pastor, chega aqui, parar nessa penitenciária, porque foi aqui que eu tive a oportunidade de conhecer o meu Salvador. Se a gente como crente não lança a foice, se a gente como crente não prega o Evangelho, você vai perder a oportunidade de ter experiências como essas, de ver pessoas se entregando a Jesus, se convertendo a Ele. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Eu quero agradecer ao pastor Mateus, todos vocês pela paciência. São 8 horas da noite. E muito obrigado por ter ouvido. Eu espero que vocês orem por mim e pela minha esposa, porque nós vamos para Itália no ano que vem e vamos plantar igrejas ali, e o campo